Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo tem reunião para fechar com Matias Vinha nessa quinta-feira. Com os titulares, Mengão abre a temporada 2024 em Manaus com goleada em cima do Audax Rio pelo Campeonato Carioca. Flamengo marca no último lance, vence Botafogo de Ribeirão Preto e avança para as quartas de final da Copinha. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha só minha cara de felicidade. Fui dormir com os anjos. Que estreia foi essa? Eu gostei muito do que eu vi. Para uma estreia aí, foi surpreendente a disposição do time, que correu o tempo todo debaixo daquele forte calor de Manaus. Eu conheço, eu sei que o negócio lá é quente. E com jogadas verticais, acabou com aquela enrolação de bolinha para o lado, bolinha para trás, bolinha para o lado, que irritava todo mundo. Com muita facilidade e com os seus principais jogadores no campo, o Flamengo abriu a sua temporada com uma goleada de 4-0 sobre o Audax Rio na Arena da Amazônia, em Manaus. Pela primeira rodada do Campeonato Carioca, né? O meu placar lá no bolão aqui da galera foi 5-0, quase que eu acerto. Logo aos 2 minutos, o Léo Pereira, de cabeça, abriu o placar, né? Depois o Pedro, de calcanhar, com golaço, marcou o segundo. E o Cebolinha fez o terceiro ainda no primeiro tempo. O Varela, no segundo tempo, fez um golaço num chute de fora da área e fechou o caixão do Audax, que não esboçou nenhum tipo de perigo ao gol do Rossi. Com essa goleada aí, a torcida presente em Manaus, com mais de 40 mil torcedores, foram à loucura e se divertiram demais com a boa atuação do nosso time. O destaque do Flamengo, para mim, foi o Cebolinha. Eu acho que ele foi indiscutivelmente o cara que jogou melhor, conduziu o time para o ataque com belos dribles pela ponta esquerda, encontrando seus companheiros sempre em boa posição, com tabelas e finalizações muito boas. Marcou o terceiro gol com uma finalização excelente de fora da área, não, de dentro da área, aliás, né, na frente do goleiro, Leandro, e criou boas oportunidades para o Gabigol e para o Bruno Henrique, que infelizmente não aproveitaram, até pela boa atuação do goleiro Leandro, que fez ótimas defesas e evitou uma goleada maior ainda. O time principal do Flamengo embarca hoje para Orlando, nos Estados Unidos, onde vai fazer o restante da sua pré-temporada. No Carioca, o time volta a jogar no domingo contra o Nova Iguaçu, no Almeidão, em João Pessoa, com os garotos. O uruguaio De La Cruz não jogou por questões burocráticas, mas vai com a delegação para Orlando, nos Estados Unidos, onde o time vai fazer a sua pré-temporada e vai participar dos amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. O Gabigol jogou todo o segundo tempo, substituiu o Arrascaeta no intervalo do jogo, né? Em campo, ele desperdiçou 2 boas chances, fez um bom cruzamento para o voleio muito bonito do Cebolinha e sofreu um pênalti claro, escandaloso, não marcado pelo juiz, que estava em cima. Ele segue sem fazer gol desde o dia 20 de agosto de 2023, quando marcou em cobrança de pênalti na vitória por 3-2 sobre o Curitiba no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Esse jogo teve a maior renda da história do estádio Manauara, R$ 6.574.690. Segundo informações do jornalista Rômulo Almeida, o recorde da arena era 1.630.000 e pertencia ao jogo entre Manaus e Brusque, pela final da Série D de 2019. A estreia do Flamengo teve cerca de 4 vezes mais arrecadação do que a anterior, que era o recorde. Agora vamos ver jogador por jogador, né? O Rossi, um mero espectador do jogo, nota 7. Varela, ai, grata surpresa o Varela, foi o jogador que mais deu passes durante o período em que esteve em campo, né? Ele fez uma partida muito boa. Apareceu no meio para ajudar na construção, acreditou na tabela com a Arrascaeta, que resultou no segundo gol do Pedro, além de ter sido premiado com um golaço de fora da área, arriscou e mandou e fez, nota 8 para o Varela. Wesley foi o último jogador acionado pelo Tite, ele foi discreto, no fim deu um cruzamento na medida para o Bruno Henrique, mas o Leandro fez uma boa defesa, nota 6.
Fabrício Bruno, partida tranquila, não teve qualquer dificuldade defensiva e ainda ganhou algumas bolas na área adversária, nota 7. Léo Pereira, além do gol relâmpago aos 2 minutos, ganhou praticamente todos os duelos aéreos e foi muito efetivo no sistema defensivo, nota 7,5. Ayrton Lucas, discreto, tomou algumas decisões erradas na frente, fez alguns bons cruzamentos e na defesa teve uma atuação muito segura. Nota 7. Pulgar, muitos domínios de primeira e passes verticais, mesmo num jogo sem grande competição, mostrou o quanto é acima da média. Nota 8. O Alan entrou no seu lugar no segundo tempo, fez o trivial naquele momento em que o jogo já estava decidido. Nota 6. O Gerson, ele deu uma assistência de craque para o Pedro fazer o gol, né? E fez um jogo sem erros na construção. Acertou 37 de 38 passes tentados. Nota 7,5. O Vitor Hugo, ele teve uma atuação regular no período em que esteve em campo, errou alguns passes e isolou uma bola na entrada da área, botou lá fora do estádio. Nota 6. O Arrascaeta fez um ótimo primeiro tempo, com roubadas de bola, dinâmica e a qualidade de sempre. Deu assistência para o Léo Pereira e tabelou com o Varela na origem do lance do primeiro gol do Pedro. Depois também deu outra bola para o Varela, nota 7,5. Gabigol entrou no seu lugar no início do segundo tempo, deu opção o tempo inteiro, desde que entrou em campo. Teve 2 boas oportunidades pelo lado esquerdo, mas uma ele chutou na rede pelo lado de fora e a outra o goleiro defendeu, né? Sofreu um pênalti claríssimo, né, que o cara não deu, em linda tabela com o Pedro, né? Pareceu muito afoito ainda em terminar esse jejum de gols aí que já dura um bom tempo. Nota 6,5. Luiz Araújo fez bons cruzamentos e mostrou o fôlego de sempre para a recomposição. Para ele não tem bola perdida, nota 7. Bruno Henrique entrou muito bem no lugar do Luiz Araújo, teve 6 finalizações, inclusive uma explodiu na trave, mas não conseguiu fazer o seu golzinho, nota 7. O Pedro, exemplo do Bruno Henrique, ele teve 6 chances, poderia ter feito mais do que um gol, porém o que marcou foi um golaço de letra, sei lá, Charlie, né? Uma coisa dessa aí. Além disso, teve boas participações fora da área, nota 8. O Cebolinha, ele sobrou em campo, deu dribles nos caras, chapéu e muita alegria ele fez para a torcida. Finalizou 6 vezes e fez cruzamentos precisos. Uma grande atuação, ainda fez um belo gol. Nota 10. O Tite escalou o time que fechou o ano passado, o que era uma decisão mais correta. O Flamengo sobrou contra um rival muito mais fraco. Nota 8. E para o time eu vou dar nota 9 pela entrega, pela vontade e principalmente por jogar vertical e sério o tempo todo. Não tem esse negócio de brincadeira, não. Aí eu te pergunto, qual a nota você dá para o nosso time? Coloca aí. Flamengo marca no último lance do jogo, vence Botafogo de Ribeirão Preto e avança para as quartas de final da Copinha. O Flamengo está nas quartas de final da Copa São Paulo Júnior de 2024 e garantiu a vaga à próxima fase ao vencer o Botafogo por 2-1 na noite de ontem, pelas oitavas de final no estádio José Liberato, em Osasco. São Paulo, com o gol da classificação marcado no último lance do jogo pelo Felipe Lima. Que golaço! Daniel Rogério abriu o placar e o Thales empatou para o Botafogo. Com o avanço para as quartas, o Flamengo vai encarar o Aster, que de Itaquaquecetuba, São Paulo. Sensação da Copinha até agora. O time eliminou o atual bicampeão Palmeiras na terceira fase e tirou o Atlético Guaratinguetá também com um gol no último lance do jogo. A partida vai ser nesta sexta-feira, às 19 horas, em Osasco, São Paulo, e vai ter a transmissão de graça no YouTube da Cazé TV. Bora lá, garotada! Falta pouco pro Penta! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral. Eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado! Segundo informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, os representantes do Flamengo irão se reunir com o Thiago Pinto, dirigente de futebol da Roma, nessa quinta-feira.
Na ocasião, os diretores do Brasil e da Itália tentam chegar a um acordo pela transferência do Matias Vinha para o Flamengo. O Mengão ofereceu, no final da temporada passada, 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais na cotação atual, a Roma para contar aí com o Matias Vinha, mas a oferta do Flamengo foi recusada. Isso porque o time italiano desejava quase o dobro, 10 milhões. Agora as partes têm conversas avançadas para fechar a transação por volta de 8 milhões de euros, 42,5 milhões de reais. A contratação do Vinha já recebeu o sinal positivo do Tite, que já até ligou para ele. Desse modo, o uruguaio pode trabalhar em duas funções na equipe do Flamengo. O Tite vê nele a possibilidade de atuar como um terceiro zagueiro aberto pelo lado esquerdo, além de ser lateral canhoto de origem. É muito grande a expectativa que dessa reunião de hoje saia a tão esperada contratação do jogador, que inclusive já tem tudo acertado com o Flamengo para um contrato de 5 anos. Eu estou acreditando muito que agora o Vinha vem. E você? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão! Parabéns pela vitória de ontem!